Salve, queridos! Eu gostaria de começar esse vídeo com uma frase e uma história. A frase, alguns dizem que foi Shakespeare que falou, outros dizem que pode ser de Mandela, ou até do próprio Buda, mas não importa o autor. A frase é a seguinte: o ódio é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Vou repetir. O ódio é um veneno que você toma esperando que o outro morra. A história é a história do mestre e do discípulo que ajudaram uma mulher a atravessar o rio, que é uma conhecida parábola zen budista. A origem exata da história é muito difícil de determinar, porque a tradição zen ela tem uma longa história, de transmissão oral e escrita que remonta a séculos. E muitas de suas histórias foram compiladas em diferentes coleções de ensinamentos ao longo do tempo. Então, a história diz que dois monges estavam viajando juntos, um mestre mais velho e seu discípulo mais jovem. Eles tinham que ir em determinado local e eram dias de caminhada. Em determinado ponto da jornada, eles chegaram a um rio, onde encontraram uma mulher que precisava atravessar o rio, mas estava com medo de fazer essa travessia sozinha. O mestre, então, sem hesitação nenhuma, ele se ofereceu para carregá-la nas costas e ajudou a atravessar o rio. Após atravessar o rio, ele a colocou no chão e ela seguiu seu caminho e agradeceu, o mestre. Os dois monges continuaram sua jornada em silêncio, mas o discípulo ficou perturbado com aquilo e incomodado por horas. Até que no fim daquele dia, já à noite, já quase chegando no destino, ele não conseguiu mais se conter e perguntou ao mestre: Mestre, nós, monges, não devemos nos aproximar de mulheres. Como que o senhor pôde carregá-la? Quer dizer, não só se aproximou, mas como carregou, ainda conversou com ela? Como assim? Aí o mestre respondeu calmamente: eu a deixei na margem do rio há muito tempo, mas você ainda está carregando. É muito boa, essa história. Essa parábola ensina lições sobre o apego, o julgamento e o significado de agir com compaixão sem se prender aos atos ou às regras de forma rígida, que toda a sociedade tem. A moral da história é que o discípulo estava preso a um pensamento, carregando o peso da ação, enquanto o mestre havia agido no momento presente, seguido em frente, sem se apegar ao que havia feito. Então essa história é um exemplo clássico do ensinamento zen, que frequentemente usa paradoxos, histórias simples, para transmitir profundas lições espirituais. De você, qual que é o peso que você carrega ao longo do tempo? Você não acha melhor liberar todos esses pesos para você caminhar mais leve na vida? Qual que é a solução? A solução? O perdão. Perdoamos não por causa do outro, mas por causa de nós mesmos. O perdão é um dos conceitos mais profundos e significativos da Bíblia, permeando tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, e constituindo um pilar central na fé judaico-cristã. No contexto bíblico, o perdão não é apenas um ato de anistia ou desculpa, ele também é uma expressão do caráter divino, um reflexo da graça e da misericórdia de Deus, e um requisito essencial para a comunhão com Ele. Além disso, o perdão ele estabelece as bases para a reconciliação entre Deus e a humanidade, assim como entre as pessoas, e ele então sendo fundamental para a vida em comunidade. No Antigo Testamento, o perdão é primeiramente compreendido como um atributo intrínseco de Deus.
Então Deus é frequentemente descrito como perdoador, misericordioso e paciente. Um dos textos mais significativos que retratam o caráter perdoador de Deus está no livro de Êxodo, no capítulo 34, onde Deus se revela a Moisés. Que ele diz: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em benignidade e verdade, que guarda misericórdia em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, de maneira nenhuma terá por inocente o culpado. Essa é uma passagem fundamental porque ela é citada repetidamente ao longo do Antigo Testamento, formando um alicerce para o entendimento do caráter de Deus. Nela, o perdão é apresentado como uma parte integrante do amor e da bondade de Deus. E mesmo assim, esse perdão está balanceado pela justiça divina. Então Deus não deixará o culpado sem punição, o que implica que o perdão divino não ignora o pecado, mas trata ele de forma justa. O sistema sacrificial do Antigo Testamento, conforme descrito em Levítico, no livro de Levítico, lembrando que Levítico faz parte do Pentateuco, os 5 livros principais, os primeiros 5 livros da Bíblia do Antigo Testamento, que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele desempenha um papel crucial na compreensão do perdão. Os sacrifícios, em particular, os sacrifícios pelo pecado, eram prescritos como meio de expiação, permitindo que o pecador fosse reconciliado com Deus. No livro ainda de Levítico, capítulo 16, quando trata do dia da expiação, ou também como é conhecido, aquele feriado judaico do Yom Kippur, é descrito como evento anual em que os pecados do povo de Israel eram expiados através de rituais específicos, incluindo o sacrifício de um bode e o envio de outro, chamado bode expiatório, para o deserto, levando simbolicamente os pecados do povo. Evidentemente que esse bode levado ao deserto morria, claro. Eu tenho certeza de que você já ouviu a frase bode expiatório, vem daí a origem da frase. Esse sistema sacrificial, ele sublinha a seriedade do pecado e o alto custo do perdão. O derramamento de sangue era necessário para expiar os pecados, porque ele refletia a ideia de que o pecado resultava em morte. E o sacrifício de um substituto permitia que a justiça de Deus fosse satisfeita, enquanto o pecador era perdoado. Esse conceito de expiação, ele prefigura o sacrifício de Cristo no Novo Testamento, que era o Cordeiro de Deus, que foi colocado em sacrifício para o pecado da humanidade ser perdoado. Então ele é, como João o chamou, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no capítulo 1, versículo 19. E eu abordei esse aspecto do sacrifício em algum outro vídeo aqui no canal, não lembro agora qual, mas eu falei disso, expliquei por que esse negócio, de onde veio esse negócio de sacrifício. Então, embora o sistema sacrificial seja central, o Antigo Testamento também destaca a importância do arrependimento genuíno como uma condição necessária para receber o perdão de Deus. Então, por exemplo, profetas como Isaías, Jeremias, Ezequias e Joel, eles frequentemente exortavam o povo ao arrependimento, prometendo que Deus perdoará aqueles que se voltarem para Ele de todo o coração. No livro 2 Crônicas, capítulo 7, Deus declara: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa promessa demonstra que o perdão não é automático, ele exige um movimento em direção a Deus, a uma mudança de coração e comportamento. O profeta Ezequiel também trata disso, ele enfatiza que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que o ímpio morra, que sofra, mas que ele se converta de seus maus caminhos e viva. Se você procurar no livro de Ezequiel, no capítulo 18, você verá isso. O arrependimento é, portanto, o meio pelo qual o perdão de Deus é ativado, restaurando a relação entre Deus e o pecador.
No Novo Testamento, o perdão atinge sua expressão mais completa e radical na obra e na pessoa de Jesus Cristo. Jesus não apenas ele ensina sobre o perdão, mas também o personifica em sua vida e ministério. Jesus era um mestre, né? Um rabi, que orientava as pessoas, assim como tinham vários também na sua época. E tem até hoje. Né? Sua missão é descrita como trazendo perdão dos pecados e restaurando a humanidade à comunhão com Deus. No livro de Lucas, no capítulo 4, versículo 18, ao iniciar seu ministério, Jesus lê do livro de Isaías e aplica as palavras a si mesmo. Diz lá no livro: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Esse ano da graça inclui a ideia de perdão, libertação e restauração, que são centrais ao ministério de Jesus. Então, Jesus também demonstrou um perdão em suas interações pessoais, né? No livro de João, capítulo 8, no episódio da mulher pega em adultério, né? Aquela passagem que ele fala, aquele que nunca pecou que atire a primeira pedra, né? Porque a mulher seria apedrejada porque foi pega em adultério. Jesus declara, né? Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Aqui Jesus oferece perdão, mas também uma chamada à transformação, ecoando a exigência de arrependimento do Antigo Testamento. A crucifixação de Jesus é o ponto culminante do tema do perdão na Bíblia. No Novo Testamento, evidentemente. Né? Na cruz, Jesus oferece o sacrifício definitivo pelo pecado, cumprindo e superando o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Ele se torna o Cordeiro de Deus, cujo sangue derramado traz perdão, não apenas para um povo, mas para toda a humanidade. Em toda a pregação você pega o livro de Atos, que está no Novo Testamento, você vê as pregações de Paulo nas diversas cidades, que eu também já fiz um vídeo aqui sobre as pregações de Paulo. Eles tratam muito sobre isso, de que a discussão entre Paulo e Pedro, que Pedro queria que as pessoas novas primeiro adotassem as práticas judaicas para depois virarem cristãs, e Paulo fala, nada disso, cara, não tem nada a ver, se você é judeu e se converte ao cristianismo, ok, não tem problema, mas se você não é, você não precisa fazer tudo aquilo. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele substitui muita coisa do que dizia lá os preceitos e as leis judaicas. Então, no livro de Mateus, no capítulo 26, durante a última ceia, Jesus declara, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. A nova aliança que Jesus estabelece é baseada no perdão dos pecados, oferecido de uma vez por todas através do seu sacrifício. E esse, então, é o momento da Eucaristia, que quem é cristão, que vai à missa, quem é católico, que vai à missa, então tem o momento da Eucaristia. A palavra Eucaristia, ela vem do grego, que significa ação de graças ou gratidão. Então, nesse contexto cristão, a Eucaristia é um dos sacramentos mais importantes e é conhecida também como a Santa Ceia, o quadro da Santa Ceia. Ele é o quê? Ele é exatamente essa última ceia de Jesus, que institui a nova aliança e corta o pão e toma o vinho e tal. Então, participar da Eucaristia é um ato de fé e comunhão com Cristo e com a comunidade dos crentes. É uma expressão de gratidão pelos dons de Deus e um momento de união espiritual entre os fiéis e Cristo. Ele é também uma celebração de agradecimento e recordação do sacrifício de Jesus Cristo, que é considerado um momento de profunda conexão espiritual na vida cristã. Na cruz, Jesus pronuncia uma das declarações mais poderosas sobre o perdão. Então, assim, ele foi condenado injustamente, carregou a sua cruz, foi pregado na cruz, e o que ele diz? Pai,
perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso está no livro de Lucas, no capítulo 23. Você imagina, né? Você numa situação dessa, né? Então aqui Jesus perdoa seus executores, mostrando que o perdão de Deus é oferecido mesmo diante das mais graves das ofensas, a execução do Filho de Deus. Então, nesse aspecto, Jesus ensina que o perdão não é apenas algo que recebemos de Deus, mas algo que devemos estender aos outros. No Sermão da Montanha, ele ensina a oração do Pai Nosso. Eu já fiz um vídeo aqui sobre a oração do Pai Nosso, que inclui a petição: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso está em Mateus capítulo 6. Aqui o perdão de Deus, ele está diretamente relacionado à disposição de perdoar os outros. E Jesus reforça essa ideia nos versículos seguintes. Então diz lá: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, de novo, Mateus 6. Né? E também tem a parábola do servo incompassivo, também em Mateus, no capítulo 18. Eu vou fazer um vídeo sobre o livro de Mateus, que é muito interessante. Né? Dos evangelistas eu gosto muito, é difícil falar, eu gosto de Mateus, eu gosto de Lucas, né, que era um médico que escrevia muito bem, João. São livros, assim, todos são interessantes, mas são livros que eu gosto mais. Eu vou fazer um vídeo sobre cada evangelista, Mateus, Marcos, Lucas e João. Especificamente, eu fiz um vídeo sobre os 4, mais Atos, que é o livro que vai na sequência, que eu chamo, né, incorretamente, uma brincadeira minha, do Pentateuco do Novo Testamento. Então, 5 principais livros, né, do Antigo Testamento, Pentateuco, e do Novo Testamento também tem 5 principais livros. Né? Então, em Mateus, ilustra essa verdade de maneira vívida. Nessa parábola do servo incompassivo, um servo que foi perdoado de uma enorme dívida por seu senhor, recusa-se a perdoar um companheiro servo que lhe devia uma pequena quantia. E o que é interessante é que foi, assim, na sequência. Esse servo vai lá para quem ele devia, pede, fala: olha, não tenho como pagar, perdoa. Era uma dívida grande. E a pessoa que detinha a dívida perdoou. Na sequência, ele sai na rua, vem uma pessoa que devia para ele, era um valor muito, muito menor, pedindo para ele perdoar, e ele não perdoa. Né? Então, o Senhor, ao saber disso, revoga o perdão concedido ao primeiro servo. O Senhor não, Deus, né? O que tinha a dívida, que era o detentor da dívida desse servo. Então, ele, quando soube disso, ele revoga o perdão que ele concedeu e o condena. Jesus conclui a parábola com uma advertência clara: assim também meu Pai Celestial vos fará, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. O perdão, ele também desempenha um papel crucial na vida da comunidade cristã. As epístolas ou as cartas de Paulo repetidamente exortam os cristãos a perdoarem-se mutuamente, refletindo o perdão que receberam em Cristo. Na carta aos Colossenses, no capítulo 3, Paulo escreve: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, o perdão é apresentado como essencial para a manutenção da unidade e da paz na comunidade. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, Paulo diz: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Aqui o perdão é contrastado com atitudes destrutivas, destacando o seu papel da construção de uma comunidade saudável.
Então, a nova aliança, que é profetizada no Antigo Testamento e cumprida em Cristo, é fundamentalmente baseada no perdão. Então, só para a gente relembrar, né, que eu falo da nova aliança, quais eram as velhas alianças? A primeira aliança que Deus faz com a humanidade é com Noé, né? Depois que ele manda o dilúvio e depois de 40 dias, né, que acaba o dilúvio e a arca de Noé fica então em cima do morro, Monte Ararat, quando Noé desce, né, ele faz um sacrifício a Deus e Deus faz com ele a primeira aliança e depois surge aquele arco-íris no céu, materializando essa aliança. No vídeo de Noé eu trago detalhes sobre isso. A segunda aliança que ele faz é com Moisés, né, na hora que ele sobe no Monte Sinai para pegar as tábuas, né, dos 10 mandamentos. Ele vai até lá, fica 40 dias lá com Deus, e o seu irmão Arão, que era um cara sacerdote, todo do bem, um cara que fazia tudo direito, e quando Moisés volta, tá Arão numa rave largada com o povo, fizeram um bezerro de ouro, vai vendo, vai vendo. Então, e aí ele fica doido e quebra as tábuas, depois ele volta para o monte, conversa com Deus, e ele desgostoso, fala para Deus acabar com tudo, aí Deus fala, então né, vão acabar mesmo, ele se arrepende e fala, não, veja bem, vamos dar mais uma chance aos meninos e tal, e então ele, né, se acerta lá com Deus e Deus faz uma segunda via dos mandamentos, né? No livro do Êxodo eu conto isso lá, no vídeo, vejam lá. E a terceira aliança é, né, na Santa Ceia, quando Cristo se menciona, né, na questão de divisão do pão, compartilhar o vinho, que é a nova aliança de Deus com a humanidade, né? Que é essa nova aliança, ela é fundamentalmente baseada no quê? No perdão. No livro de Jeremias, no livro não, né, no profeta Jeremias, no capítulo 31, diz lá que Deus promete uma nova aliança, onde ele perdoará a sua iniquidade e dos seus pecados jamais se lembrará. Essa promessa é realizada no Novo Testamento, onde Jesus, por meio do seu sacrifício, estabelece uma nova relação entre Deus e a humanidade, como eu falei, baseada no perdão completo e eterno dos pecados. O autor do livro de Hebreus destaca que, ao contrário dos sacrifícios repetidos no Antigo Testamento, o sacrifício de Cristo é único e definitivo. Assim, depois dele não é preciso fazer mais um sacrifício, garantindo o perdão total dos pecados. Isso está no livro de Hebreus, no capítulo 10. Essa nova aliança transforma a relação entre Deus e a humanidade, não apenas oferecendo perdão, mas também a promessa de uma nova vida em Cristo. Ou seja, o perdão, nesse contexto bíblico, é uma manifestação central do caráter de Deus e uma exigência fundamental para uma vida em comunhão com Ele e com os outros. Então, sim, no Antigo Testamento, o perdão é vinculado à aliança, ao arrependimento e ao sistema sacrificial, apontando para a seriedade do pecado e a necessidade de expiação. No Novo Testamento, o perdão encontra sua expressão mais plena na obra redentora de Jesus Cristo, que oferece o perdão definitivo por meio de seu sacrifício na cruz, como eu comentei. Sendo que o perdão é também uma prática, né, que deve ser vivida na comunidade cristã, refletindo o perdão recebido de Deus. Ele é tanto um dom divino quanto um mandamento para os crentes, fundamental para a vida espiritual e a harmonia comunitária. Então, assim, o perdão na Bíblia é mais do que um simples ato. Ah, você me perdoa? Perdoo. Não, né? Ele é um processo profundo de reconciliação, transformação e renovação, que reflete a graça e a misericórdia de Deus em ação no mundo. Que todos nós
consigamos perdoar a todos que nos têm ofendido. Muito obrigado e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.